Deus te abençoe no nome de Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pela vida da pastora Val, pela vida do pastor Odair, e que a mensagem ministrada nesta noite venha de encontro ao seu coração, e que nós venhamos sair daqui abençoados, fortalecidos com a palavra do Senhor. Neste momento eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a minha mãe que está aqui. Fique de pé, mãe, um minuto. Esta é minha mãe, e se eu estou aqui, porque é fruto dela. Que nas manhãs, às vezes que eu não queria ir para a igreja, ela falava, não, você vai. E eu tive que ir, e isso foi gerando no meu coração. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai. Eu quero dizer que eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ministrar nessa noite sobre a justiça de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Você que encontrou, diga: eu estou feliz com Jesus. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, de toda árvore do jardim você vai poder comer livremente, homem, disse Deus, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então nós aprendemos que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden. Então Éden não é o nome do jardim, Éden é o lugar onde o jardim foi colocado. Amém? E esse jardim esse jardim representa um lugar de intimidade. Esse jardim quer dizer um lugar de amizade. Então esse jardim, Deus colocando o homem aqui no jardim, quer dizer que o homem estava em uma condição de ser amigo de Deus. Amém? Então o homem estando no jardim representava lugar de amizade, lugar de comunhão. Mas Deus disse assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, porque se você comer, você vai morrer. Agora acompanhe o versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, aí do lado, olha lá. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aqui um minuto. O Senhor disse assim, se você comer, você vai morrer. Mas a serpente disse para a mulher assim, certamente não morrereis. Então, abrindo um parêntese no início dessa ministração, cuidado nos dias de hoje, quando as pessoas dizem assim, faz isto que não dá nada não. Porque o Senhor disse assim, se comer, certamente morrerás. Mas a serpente falou o quê? Certamente não morrereis. Apenas uma palavra. Então cuidado com aqueles que chegam em você hoje e diz assim, você que ainda não é casado, faz sexo com ela assim, porque você vai se casar um dia. Cuidado com os danados não da vida. Cuidado com essa frase. É esposo de uma só mulher, é mulher de um só homem. Jovens, sexo somente depois do casamento. Então aqueles que dizem assim para você, fica tranquilo meu colega, você vai se casar mesmo. Cuidado, porque hoje as pessoas dizem assim, vai que não dá nada não. É a mesma coisa que a serpente diz aqui, certamente não morrereis. Mas o Senhor disse o quê? Certamente morrerás. E o Senhor declarando esta sentença sobre o homem, que ele tinha que morrer, e Deus sendo um Deus justo, não podendo ir contra a sua palavra, e a história de Gênesis vai nos dizer que o homem comeu deste fruto. E o homem não poderia, e Deus não poderia voltar atrás da sua palavra, porque senão ele não seria o justo juiz. E está escrito que o seu trono é um trono de justiça. Imagine Deus indo contra a sua palavra. Sabe o que resultou o homem ter comido deste fruto? Gênesis capítulo 3, versículo 22. Você que encontrou, diga: Jesus me libertou. Então disse o Senhor Deus, versículo 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então olha aqui um instante, a glória de Satanás é quando ele tira alguém da presença de Deus. Então se você chegou aqui nesta noite, se você está fora deste jardim, esta é a noite de você voltar para esse jardim. Essa é a noite de você voltar para a presença do Senhor. Mas se você nunca entrou nesse jardim, esta é a noite de você entrar. E se você está no jardim e está fraco, querendo desistir, esta é a noite que o Senhor vai te fortalecer com a ceia do Senhor. E você vai sair daqui saltitando de alegria, de felicidade. Porque o lugar do homem é lugar de comunhão. Mas, por causa do pecado, por causa que o homem comeu, Deus lançou o homem fora desse jardim. Versículo 24: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então no momento que o homem comeu, Deus lançou o homem fora do jardim. E Deus colocou querubins, e Deus colocou uma espada inflamada neste jardim, para que o homem não voltasse para esse jardim. Imagine o homem inimigo de Deus. Dá para você imaginar em alguns instantes o homem inimigo de Deus? Era esta a situação que o homem estava a partir deste momento. Era esta a situação porque comeu. E o Senhor Deus colocou querubins e uma inflamada. E neste momento o homem estava numa condição de inimigo de Deus. Imagine o caos, amados. Imagine o homem inimigo de Deus. Mas Isaías 9:6, mas um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é, me ajudem, amado, me ajude, seu nome é maravilhoso e príncipe da paz. Vamos ver isso? Lucas capítulo 2. Mano, você não vai dar nem glória a Deus? Mas um menino nos nasceu, menino nascendo para mudar a história da humanidade, a nossa história. Lucas capítulo 2, versículo 25. E este menino ia crescendo, e seus pais o levaram para o templo para proceder segundo a lei. Lucas capítulo 2, versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Então o nome do homem este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Então este Simeão sempre ia ao templo para estar profetizando, entendeu? Sempre Simeão estava indo ao templo. Versículo de número 27. E pelo Espírito foi ao templo Simeão, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, então Simeão tomou o menino Jesus em seus braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque Simeão já era um homem velho, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amado, olha o que Simeão está dizendo: a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lembra da espada que foi colocada lá na porta do jardim? Lembra disso, mano? Lembra? Diga assim: eu lembro. Então, quando os pais de Jesus foram levar ele lá, Simeão já tinha profetizado
para Maria que o menino venceria esta espada. Então essa espada foi colocada na porta do jardim com que objetivo? Essa espada foi colocada lá, era para provar as obras do homem. Sabe por quê? Muitos homens antes de Jesus quiseram retomar esse caminho da amizade com Deus, mas sabe o que acontecia? Chegava na espada, era reprovado por causa das suas obras. Mas aí, o menino Jesus ainda bem novinho, ele foi lá, Simeão falou assim: ó, Maria, uma espada vai passar por ele, uma espada vai passar por este menino. Por isso que no Salmos 22:20, o Senhor diz assim: livra minha alma da espada. Olha o que o Senhor diz: livra minha alma da espada. Então neste momento aqui, Simeão estava o quê? Confirmando esse menino Jesus Cristo, que seria alguém para restaurar a amizade de Deus com o homem. Glória a Deus. O que diz João capítulo 3 versículo 16, me ajudem. Porque Deus... E olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: irmão, fala um pouquinho mais forte. Olha para ele e fala: irmão, fala um pouquinho mais forte esse versículo. Vamos lá. Porque Deus... Por causa da justiça de Deus, por causa da justiça de Deus, Jesus morreu na cruz. E ali na cruz, Ele se fez pecado por nós. Por isso que, amado, Deus te ama de uma forma. Nunca se sinta alguém desprezado, porque ainda que os pais se esqueçam de você, Ele nunca vai se esquecer de você. Nunca vai se esquecer de você. Romanos capítulo 8, vamos ver o que diz. A hora que você encontrar aí, diga alguma coisa. Jesus se fez pecado por nós naquela cruz. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Você que encontrou, diga: eu encontrei. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho Jesus, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, amados, olha aqui, às vezes você leu, você não entendeu, mas agora você vai entender. Ó, o Senhor Jesus, naquela cruz, Ele se revestiu da carne de pecado, porque o pecado estava onde? Na carne. Então Jesus, vindo à terra, 100% homem também, e em carne, era como se ele se revestisse da semelhança do pecado, mas sabendo que nele havia pecado. Amado, havia pecado nele. Então somente para nos livrar, somente para se colocar no teu lugar, Ele veio e morreu morte de cruz. É por tua causa, é por nossa causa que Ele se entregou. Então, lá na cruz, era como se Ele recebesse os pecados dos homens sobre Ele. Amado, alguém inocente, sofrendo uma culpa que nem era dele. Agora responda: Ele nos ama ou não nos ama? Então ali na cruz era como se o quê? Olha aqui, ali na cruz era como se esses pecados estivessem sobre Ele, os nossos, sobre alguém inocente. E no momento da morte de cruz, era como se esses pecados, explodissem todos. E por isso que hoje, você está livre desta condenação. Amados, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus era uma pessoa. Qual era o nome da justiça de Deus? Está muito fraquinho. Como era o nome da justiça de Deus? Jesus. Então olha só, Deus fez como justiça Jesus,
aplicando essa palavra para os nossos dias, nunca queira fazer justiça com a força dos teus braços. Sabe aquelas vezes do dia que você falou assim: deixa ele comigo, se ele cruzar na minha frente, desse mês ele não passa. Use Jesus como a sua justiça. Não queira ir na força do seu braço, querer acabar com tudo e com todos. Use Jesus, o nome dele. Agora você não vai dar glória a Deus, né? Viram que o glória a Deus aí foi mais fraco, né, gente? Amados, Jesus naquela cruz satisfez todas as exigências da justiça de Deus. E o que é algo muito interessante neste momento é que muitas pessoas só conhecem Jesus no momento que vê ele na cruz assim, ó. Aí você olha para aquela imagem e você fala: coitadinho do meu Jesus. Você vê ele assim na cruz ainda, ó. Muitos só conhecem Jesus até a chegada da cruz, mas há muitas coisas que aconteceram com ele depois dessa cruz. Abra sua Bíblia aí para você ver Efésios capítulo 4, e quando você encontrar, não esqueça. Amado, leia primeiro, depois você me fala alguma coisa. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Leia aí primeiro, com calma, sem pressa, e depois diga alguma coisa. Alguns já acabaram. Versículo 8. Por isso disse: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Versículo 9. Efésios 4, versículo 9. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia! Então, amados, as pessoas quando morriam antes de Cristo, as pessoas que morreram antes de Cristo eram levadas para um lugar chamado Hades. Repita assim comigo: Hades. As pessoas eram levadas para lá. Os justos ficavam em uma parte do Hades e os ímpios ficavam em outra parte. O nome do local em que os justos ficavam era chamado Seio de Abraão. Então, o nome do lugar em que os justos ficavam eram? Muito fraquinho, era? Isso. Jesus não morreu lá na cruz? Amado, morreu ou não morreu? Morreu. E depois da cruz, diz assim, que aquele que desceu é o mesmo que subiu, depois da cruz. Ele disse assim: eu não vou deixar os meus justos lá, porque eles estavam em uma grande prisão. Por isso que diz aqui Efésios, que ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, os justos estavam presos lá no Hades. Eles estavam presos. Por isso que faz sentido agora em Isaías capítulo 61, que diz assim, que ele veio para libertar os cativos e executar a abertura de prisão aos presos. Mas isso aqui está me sufocando, viu? Vou aprendendo com o pastor Odair, usar a gravata assim bonito. Amados, esses justos que estavam lá, Jesus morrendo nesta cruz, foi buscá-los e libertou todos esses cativos para o paraíso, para essa nova Jerusalém. Aleluia, 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 amados. A cruz não é a linha de chegada para ele. Então quando você passar em algum destes lugares e ver Jesus lá na cruz, assim, fala assim: Senhor, misericórdia por estes que ainda não conhecem o que este Jesus passou depois da cruz. Doutor Alderi relata este momento da vida de Jesus, sabe como? Jesus na frente. Érica, levanta aqui, Dinaldo, vem aqui me ajudar. William, Jacó, vem aqui, Luizinho. Amados, não, daqui, vamos daqui. Você está feliz com Jesus? Dá um glória a Deus. Fica aqui atrás. Então,
o homem estava numa condição de amigo ou inimigo de Deus neste momento? Amado, pelo amor de Deus, amigo ou inimigo? Lembra que ele comeu foi lançado fora do jardim, lembra disso? Quando nós subirmos ali, no altar, vai representar o momento da amizade de Deus restaurada com o homem, amém? Então, era como se esse aqui fosse o seio de Abraão. Jesus, no momento que desceu do Hades, buscou eles, libertou eles dessa prisão. E diz doutor Alderi que os anjos batedores abriam os caminhos para que Jesus e os justos passavam. Vem devagarzinho, pera. Calma, me ajuda. Vem devagar. Jesus, vem. Então Jesus estava indo na frente. E as milícias de anjos escoltavam os justos para voltar para a presença de Deus. Amados, e quando chegava perto, uma luz irradiava os olhos deles, a luz da Nova Jerusalém. Amados, a luz da cidade santa brilhava nos olhos deles. Enquanto isso, os anjos batedores abriam o caminho para um lado e para o outro, para que Jesus e os justos passassem. E no momento que eles estavam a caminho, cantava-se um cântico. Salmos capítulo 24, abre a sua Bíblia. Caminho ao paraíso com os justos. Imagine alguém depois de sair da guerra, a aparência que estava Jesus. Imagine ele depois de guerrear pela tua vida. Imagine ele depois de sofrer o que sofreu por você, por nós. Será que ele não merece algo mais de nós? Será que ele não merece um amor a mais? Será, amado, que não merece? E a luz irradiava, faz assim, irradiavam os olhos deles. E neste momento, os justos com Jesus cantavam assim, versículo 7, me ajuda aí. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E no momento que eles estavam, vem, no momento que eles vão retomar, os querubins estão na porta. Lembra que foi colocado querubins e uma? A espada já foi vencida por causa das suas obras, né, amados? Jesus sem pecado venceu a espada. Mas faltava vencer quem? Os querubins, que estavam aqui nessa porta. E os querubins perguntam para estes aqui: quem é o Rei da Glória? E num só coro, eles respondem assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó eternos, para que entre o Rei da Glória. E os querubins não estavam reconhecendo Jesus, sabe por quê? Porque Jesus ainda era mistério escondido de Deus. Eles não conheciam sobre esse Jesus ainda, não conheciam sobre ele. Os querubins, ao olhar para os justos e para Jesus, pensavam assim: esse aí é mais um que vai querer retomar o caminho aqui. Os querubins pensavam assim: isso aqui é mais um que vai querer retomar a amizade. Mas no momento que ele responde assim, os querubins: quem é o Rei da Glória? Aí ele responde assim: o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na guerra, este é o Rei da Glória. Vem, entra. Meu Deus! Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Jesus, quando chega à frente dos querubins, Jesus estava com suas vestes salpicadas de sangue, como aquele que acabara de sair da guerra. Como diz Isaías 63, com as roupas como as daquele que pisa no lagar. E hoje, você é amigo de Deus por causa de Jesus. Só? Amado, só isso? Jesus retomou o caminho da amizade com Deus. Acabou por aqui ou não?
Ainda tem mais. Tem mais. Deixa eu me achar aqui, amado. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Amados, a espada foi colocada no jardim para ser provada as obras dos homens. Jesus venceu a espada, por isso que o portão foi aberto. Interessante que querubins só abrem as portas para um homem santíssimo. Querubins só abrem as portas para um homem. Jesus abriu para ele. Sabe o que aconteceu com Jesus no momento em que ele chegou lá diante de Deus? Sabe o que aconteceu? Apocalipse capítulo 5. Jesus retomou a amizade. Depois de vencer a espada, os querubins, a amizade é estabelecida. E para sempre o homem é amigo de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Você que encontrou, diga assim: Jesus, muito obrigado, porque hoje eu sou seu amigo. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olha a visão que João teve. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Então esta era a aparência que Jesus chegou lá diante de Deus, como aquele que acabara de morrer. Imagine alguém que acabara de morrer. Isso que João está dizendo em Apocalipse. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo de número 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes comunidade evangélica de Uarama, que aqui estás, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Versículo 11, olha o 11 aí, olha aí. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, olha aqui, no momento em que Jesus chega lá, diante de Deus, como o cordeiro que havendo sido morto, suponhamos que aqui é Deus, e suponhamos que aqui é Jesus. Os anjos adoravam aquele lá, dizendo assim: santo, a Deus, santo, 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 santo. Mas quando o cordeiro chega, Deus fala assim: adorem a Ele. Vou repetir. Jesus estava aqui, e Deus estava aqui. No momento que Ele chega para retomar esta amizade com Deus, os anjos, amados, Jesus era um mistério escondido. Os anjos, imagino que deviam olhar para Jesus, e os anjos falavam assim: santo, 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 santo. Aí Deus vê o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e diz assim: adorem a Ele. Versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao que está assentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Versículo 14, e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia! Jesus é a justiça de Deus.
Lembra que Deus tinha falado lá em Gênesis assim, ó, se comer vai ter que morrer? Lembra disso, amados? Certamente morrerás. O homem não comeu. Jesus, olha aqui Jesus, olha Jesus. Senhor, eu vou no lugar deles. Porque Senhor, eu me coloco no lugar deles, Deus. Eu sei que é para eles estarem aqui, Jesus falando. Mas Deus, eu vou suportar essa coroa de espinhos. Eu vou suportar essa cruz pesada. Senhor, eu vou suportar as chicoteadas. Senhor, eu vou suportar isso porque eu amo eles. Senhor, eu vou me entregar no lugar deles. Senhor, eu vou me entregar porque eu sei que um dia essa mensagem será pregada. E aqueles que estiverem lá na comunidade evangélica vão glorificar o meu nome. Senhor, eu aceito. Senhor, eu me disponho a ir para a cruz. Amado, Ele se dispôs a estar no nosso lugar na cruz. A Bíblia diz assim que às vezes por um justo alguém queira morrer. Mas olha a justiça de Deus. Um justo morrer por um injusto. Um justo morrer por um injusto. Você sabe o que representa essa nossa mensagem? Cheia do poder de Deus? A amizade com Deus está restaurada. Hoje você pode levantar as suas mãos aos céus, bater a mão no seu peito e dizer: eu sou amigo de Deus. Você pode repetir isso? Eu sou amigo de Deus. Vamos lá? Eu sou amigo de Deus. Sabe o que representa a sua amizade com Deus? Sabe o que representa? A ceia do Senhor. Então quando ceiamos, quando participamos da ceia do Senhor, a ceia é a celebração da graça de Deus. Aqui não há mérito nenhum do homem, nenhum. Sabe por quê? Você está no lugar onde Ele manifesta a glória dEle. Você está diante da mesa dEle. Você está diante do alimento que Ele te proporcionou. Então, num momento como este, da ceia do Senhor, é lugar onde entendermos que a ceia não é mérito humano. Ceia é 100% graça de Deus. Então, a partir do momento que você se batiza, a ceia é um direito na vida do homem. Quantas pessoas hoje estão sem ceiar por causa do pecado? Chegam nos lugares onde congregam e as pessoas tiram a ceia dela. No momento em que o homem mais precisava da ceia, é o momento onde cortam a ceia dele. A ceia é somente para pecadores. Ceia é somente para pecadores, os obreiros. Amados, Deus não tem aliança com quem não é batizado. Por isso que a ceia é para os que se batizaram já. Porque Deus não tem, olha aqui, Deus não tem aliança com quem não é batizado. Às vezes um chamado ele deve ter, assim como foi com Abraão, mas aliança só depois do batismo. Aí você para pensar: mas eu quando era novinho já me batizei, então está tudo zerado. A Bíblia diz assim: aquele que crer e for. Então antes de ser batizado você precisa. Uma criança consegue crer em alguma coisa? E por que batiza uma criança? O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. Jesus sendo apresentado primeiro e depois batizado, está na Bíblia, está, e é assim que estamos fazendo. Por isso que Deus não tem aliança com quem não é batizado.
necessita se batizar, amados, diga para a pastora: pastora, eu quero me batizar, pastora, pastora, eu quero essa amizade. Amados, sempre quando alguém entra na casa dele, num culto de ceia, e não ceia, você sabe qual é a mensagem que está sendo mandada para o mundo espiritual? Eu sou inimigo de Deus. Mas você sabe qual é a mensagem que é mandada para o mundo espiritual quando você participa da ceia? Senhor, eu sou seu amigo. Senhor, eu sou seu amigo. Então, antes da ceia, é preciso confessarmos nossos pecados. Amado, num momento como esse, você não vai fazer assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Aí ele olha lá e ele fala assim: meu filho, qual deles? São tantos. No momento como esse, você precisa dar nome ao pecado. Você precisa dar o nome. Sabe o que acontece quando você ceia sem confessar seu pecado? Jesus morreu por mim por qualquer motivo qualquer aí. E foi por isso? Por isso que precisa confessar. Então, para todo nome, para todo pecado, existe um nome. Qual é aquele que você está vacilando aí? Agora não é momento de se esconder como fez Adão. Aí você pensa assim: Ela, minha situação é tão difícil que eu não sei o que fazer. Adão, onde estás? Olha Deus atrás do pecador: Adão, onde estás? Senhor, eu me escondi. Senhor, eu me escondi, tive medo. Deus sempre vai atrás dos pecadores. Mas algo interessante, é a pessoa que se distancia de Deus, não Deus que se distancia das pessoas. Então quando você ver alguém, às vezes senta do teu lado, as pessoas sentavam aqui nas primeiras carteiras, nas cadeiras, e vai indo para trás, ajude ele. Algo está acontecendo com ele. Sempre o natural é estar cada vez mais próximo de um altar onde arde um fogo constante. Então, se você teve coragem para pecar, agora é preciso coragem para confessar também. Então, coragem para pecar, coragem para confessar. Não se esqueçam, olha aqui para mim: dê nome ao pecado. Senhor, amado, é você e ele. Então neste momento, se você quiser ajoelhar, se você quiser encostar na parede, se você quiser deitar, sentar, aonde você quiser, mas uma coisa o Senhor te pede: filho meu, confesse este pecado. Eu estou aqui para perdoar os pecados, não estou aqui para te condenar, como faz o mundo. Não tem justificativa para pecado, existe apenas o perdão de Deus. Ceia é 100% graça. Então neste momento você vai orar assim, neste momento você vai orar assim: Senhor, eu não mereço ceiar, mas mesmo assim, me dê do teu alimento. Senhor, eu cometo esse pecado. Não adianta esconder de alguém que está com os olhos sobre a tua vida. Então neste momento eu te convido, você orar e se apresentar diante dele, dando nome ao seu pecado. Então, se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser abaixar sua fronte, se quiser se ajoelhar, este é o seu momento com Deus. Não precisa de pressa para você confessar o pecado. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então esse examine-se é para você buscar a causa pela qual o Cordeiro morreu no seu lugar. Examine-se não quer dizer condenação. Examine-se não quer dizer: eu pequei, então não posso ceiar. Não. Examine-se e coma, e beba deste cálice. Este é o seu momento com Deus. É o seu momento. Não
se preocupe com aquele que está à direita ou à esquerda, se ele vai ouvir. Confesse, amado. Busque detalhadamente a causa pela qual o Cordeiro morreu no seu lugar. Busque aí que com certeza o Espírito vai te revelar algo que você não lembra. Momento de sinceridade sua diante de Deus. Chega de se esconder atrás das figueiras. Chega de se esconder atrás das árvores. Momento de confessar este. Momento de reconhecer a nossa situação. Não se esqueça de dar nome ao pecado. Este é o seu momento com Deus. Seja sincero como nunca antes fostes. O Senhor está aqui para te abençoar. O Senhor está aqui para te limpar. Este é o seu momento. Não se preocupe com aqueles que já acabaram de orar. Ore você bem tranquilo. Busque neste momento a causa pela qual o Cordeiro morreu no seu lugar. Se você quiser chorar, se você quiser gritar, este é o seu momento com Ele. Você que vai ceiar, se coloque de pé, glorificando a Deus, exaltando o nome dEle. Este é o meu respirar. Você sabe a música, ajude a cantar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Somos nada sem ti, Deus. Nada. Somos nada sem ti, Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade eu nada sou sem ti. Essa oportunidade de você ir agradecendo ao Senhor.
bendizendo o nome dEle, engrandecendo o nome dEle, o exaltando por esta amizade restaurada. Não mais inimigos de Deus, mas agora amigos de Deus. Você vai receber o cálice neste momento, o cálice da nova aliança. Não necessariamente mais ser sacrificado bodes e ou animais de expiação, mas agora o sangue do Cordeiro, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que te lava, que te purifica, o sangue que te limpa por completo. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. Levante sua voz ao cantar. E este é o meu pão. Libere sua voz como você nunca cantou antes. E este é o meu pão. Sua voz é importante. Tua vontade. Você é amigo de Deus. Feita em mim. E eu nada sou sem ti. Somos nada. Estamos perdidos sem ti, Deus. Estamos perdidos sem ti, Deus. Perdido estou Perdidos. sem ti. Senhor, muito obrigado por essa amizade restaurada. Diga isso a Ele. Agradeça ao menino que um dia nasceu. Agradeça àquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Agradeça ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Agradeça a Ele. Suas palavras, você vai agradecer a Ele nesse instante. João capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse aos judeus: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, diz o Senhor, este tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, diz o Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Olha aqui um minuto. Então neste momento você vai levantar o elemento pão aos céus. Então nós sempre comemos o pão e depois bebemos, porque o corpo foi ferido primeiramente para depois sair o sangue. Esta é a ordem da ceia por este motivo. Primeiro o corpo dele foi ferido e depois saiu o sangue. Por isso que primeiro comemos e depois nós vamos beber. Então quando rasgaram o corpo dele, rasgou-se também o véu. Aí você se tornou amigo dele. Por isso que quando partimos o pão, representa que você é amigo dele. Então sabe o que acontece com este pecado que você confessou? Sabe o que acontece?
no momento em que os seus dentes mastigam ele, no momento em que seus dentes acabam com este elemento pão, simbolicamente Jesus morre de novo pela tua vida. Simbolicamente. E os pecados confessados são aniquilados de você. Senhor, nós consagramos o elemento pão para a ceia, porque está escrito que é a verdadeira comida. Papai, nós precisamos do teu alimento. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos do teu alimento. Papai, nós mandamos uma mensagem para o mundo espiritual, os membros dessa igreja, aqueles que estão visitando. Papai, nós que estamos aqui, mandamos uma mensagem para o mundo espiritual, que nós queremos ser amigos do Senhor, que nós precisamos da tua amizade, Pai. E é por isso que nós consagramos o pão para a ceia, a verdadeira comida, em o nome de Jesus. Amém. Você pode comer ele neste momento. Amados, existem unções que são liberadas quando a ceia é ministrada. E eu orei durante a semana para este momento, que o Senhor liberasse sobre a sua vida uma unção de vida. Entre as unções que são liberadas, existe uma unção, a unção da vida. Então que neste início de ano de 2013, você venha receber este alimento, que você venha receber esta unção nesta noite. Sabe a unção da vida? Unção de disposição para estar em uma célula, a disposição para estar nos cultos, a disposição para evangelizar. Isso é possível quando recebemos esta unção, a unção da vida. Senhor, nós queremos consagrar este fruto da vide, que representa o teu sangue. Senhor, e no momento que os teus filhos começarem a tomar este fruto da vide que é consagrado, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo o pecado, Papai, que este sangue venha estar percorrendo por todo o organismo dos teus filhos. Papai, que este sangue venha percorrer do alto da cabeça à planta dos pés, e que ao ingerir o fruto da vide, que o Senhor derrame sobre os teus filhos a unção da vida. Senhor, eu clamo pela unção da vida, e que a unção da vida seja derramada sobre os teus filhos nessa noite. Senhor, nós necessitamos da tua vida. Aí onde você está mesmo, seja fora do seu lugar ou não, essa é a oportunidade de você beber o sangue da nova aliança. Vamos lá? Agradeça ao Senhor por um instante. Agradeça a Ele.